propriedade especificamente de característica orgânica, né? Por isso que é inerente aos seres humanos, né? Outro ponto que eu gostaria de lembrar é a respeito do objetivo da mediunidade, que a gente estudou também. Que a mediunidade é, é um fato, obviamente, e que a doutrina espírita lança sobre ela um olhar diferenciado, né? É visto por nós de uma forma diferenciada, de uma importância muito maior, muito mais elevada, porque no nosso entendimento de espírita, a mediunidade é para nós como um instrumento de educação, um instrumento de esclarecimento, um instrumento de auxílio, um instrumento de progresso, né? Principalmente para nós espíritos encarnados e se Heraldo travou a voz. Sugiro ele tirar a imagem, a câmera dele. E agora? Espera aí um pouquinho. E agora, melhorou? Estamos ouvindo. Tá ok? Aham. Ok. Então vamos lá. Então, estava falando da mediunidade, né? Então, ela é vista para nós como um olhar diferenciado. E também nos lembrar do livro dos médiuns, está lá já no capítulo 23, que a gente já estudou não tem muito tempo, que fala lá na segunda parte das manifestações espíritas, o capítulo 23 trata especificamente das obsessões. Ok? Então, dito isso, pelo menos esses prolegômenos, né? Para que a gente saiba que esses são os pilares aí que vão ser necessários ter trazido à baila para aumentar, talvez, o nosso índice de apropriação aí para que realmente possamos, né, fazer sentido ou não as perguntas e as respostas que, obviamente, não tenho a pretensão de esgotar, porque estão muito longe aí das minhas condições intelectuais. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender em obsessão é como Kardec nos coloca os processos obsessivos, porque as obsessões elas não surgiram com a doutrina espírita. Na verdade, a doutrina espírita tem uma leitura, né? A partir de quando o mundo espiritual se nos é revelado, né? Com as suas leis, né? Quando Kardec codifica a doutrina espírita e realmente se ergue esse véu, né? Nós começamos a aprender desse mundo que está interpenetrado com o nosso, né? Que não é um mundo separado, mas que tanto nós aqui nesse mundo físico quanto o mundo espiritual estamos interpenetrados em padrão vibratório diferente do que esse que aqui vivemos. Tudo nos leva a crer, conforme a gente discutia na segunda-feira, o Livro dos Espíritos, de uma forma bem sintética, ele diz que todo o universo é formado por Deus, Espírito e matéria, e que, portanto, aquilo que não é Espírito é aquilo que não é Deus, obviamente, que é a matéria. E que nós aprendemos que esse conceito que nós temos de matéria, toda matéria ela tem a sua origem no que nós chamamos de fluido cósmico universal, que nós também conhecemos de uma forma muito popular e simpática de FCU, né? Então, o FCU, na verdade, ele combina os elementos das formas infinitamente mais variadas e que vão dando forma a tudo que existe. Então, tudo, né, menos espírito e Deus, segundo as colocações kardecianas, é fluido cósmico universal. Então, Kardec nos mostra que a obsessão, né, que detectada pela doutrina espírita, ela, na verdade, é uma das grandes dificuldades que hoje e sempre imperou na prática espírita. Vão se lembrar quando a gente estudou a respeito das mistificações, do charlatanismo,
a gente viu que isso já era muito comum, né? Bem antes de Kardec, na utilização de todas essas energias, de todas essas forças espirituais, e que isso promovia, do ponto de vista da humanidade naquela época, em algo extraordinário e que animava os próprios salões, né, de inverno da Europa. Então, Kardec caracteriza as obsessões para nós como sendo o domínio que alguns espíritos vão exercer sobre certas pessoas, né? Já que os espíritos influenciam os nossos pensamentos muito mais do que imaginamos e que de ordinário são eles que nos dirigem, né? E ele chama, já começa a definir termos conosco, de que quando se trata de obsessão, ela é praticada unicamente por espíritos inferiores que procuram dominar, né? Por quê? Ele diz, muito simples, porque os bons espíritos não impõem nenhum constrangimento. A espiritualidade superior não impõe nenhum constrangimento. Então, tudo aquilo que força a dominação são espíritos inferiores, né? Ele diz que o primeiro nível se trata de obsessão simples, né? Porque ali a criatura é atacada por espíritos apenas negativos, sombrios, perturbadores, mas que sabem muito bem o que estão fazendo, têm plena consciência de que já estão desencarnados e o fazem voluntariamente, né? E muitas das vezes nas obsessões simples, a gente reconhece muito quem faz aí, trabalha na parte do atendimento fraterno, lida com isso com muita assiduidade, né? Porque, na verdade, as pessoas que estão sofrendo ou passando pelo processo, vivenciando o processo de obsessão simples, elas têm lucidez, sabem que estão sofrendo, né? Identificam a ação espiritual sobre ela, né? Mesmo que seja de uma forma esporádica. Isso é muito comum nos comportamentos, nossos comportamentos humanos, por exemplo, enquanto nós surtamos em alguns momentos, né? Dentro de casa, quando a gente tem um surto, a gente grita, a gente quebra, perde a paciência, né? E aí aquilo acontece, a gente se desequilibra e depois a gente volta aparentemente ao normal, né? E a vida segue. São processos obsessivos simples, sofremos ali a interferência, né? De espíritos negativos, perturbadores, né? A gente vê isso também na própria rua, né? Na via pública, né? A gente também tem surtos de irritabilidade no trânsito, muitos de nós até de uma agressividade, e quantas dessas atitudes que a gente toma, logo depois pede desculpa, né? Então, o que deve se considerar é que esses surtos, quando são muito frequentes, né? A respeito desse tipo de obsessão, ela vai se tornar mais bem caracterizada, porque a partir de cada surto, a pessoa passa a não retornar muito ao seu antigo equilíbrio, né? Começa a acontecer de uma forma muito mais intensa, né? Em pequenos intervalos, vai diminuindo os intervalos, né? E em cada surto a criatura vai ficando mais fragilizada, né? Os surtos são mais frequentes, vão ser mais duradouros, porque aí, principalmente, esses processos, as criaturas ficam, né, nesse pós-surto, nessas pós, muitas das vezes caem numa certa depressão pelo arrependimento, né? Então, esses surtos passam a ser mais profundos, mais duradouros, né? E esse é um momento em que todos aqueles que estão lá no atendimento fraterno recomendam, né, que quem está sofrendo esse assédio precisa ligar realmente o alerta do orai e vigiai, né, e passar a se cuidar mais, né? Bom, isso, na verdade, é a identificação de que há algumas frestas morais, né, que estão permitindo essas penetrações espíritas no nosso psiquismo, né? Então, agora, por outro lado, também é muito comum, mais comum do que a gente imagina, que há muitas pessoas que sofrem dessas obsessões simples, mas acabam gostando, né? E é exatamente
quando isso traz um certo prazer, essa interferência, né, essas penetrações nas nossas frestas morais por espíritos que são espíritos que não são espíritos preocupados em ajudar, né? Não estão movidos pelo amor, pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão, ao contrário, são espíritos que se caracterizam em fazer sofrer. Então, na verdade, esse é o grande passo que a grande maioria das criaturas são levadas à fascinação. Então, fiz todas essas colocações para a gente entender, porque fascinação foi o tema preponderante desse nosso pinga-fogo. Então, as obsessões simples, quando elas geram, né, voltando a dizer, né, gera um certo prazer, né, essas influenciações é um passo muito próximo dos processos de fascinação. Por quê? Porque aí a fascinação já é um estágio já de maior grau, né? Ou seja, nesse estágio, quem está fascinado vai sofrer uma investida assim, mais tenebrosa. A característica das entidades que aí estão são muito mais devastadoras. Uma grande maioria dos espíritos que agem nos processos de obsessões simples são coordenados e fazem parte, muitos deles, né, até de uma maneira involuntária, inconsciente, são utilizados por entidades, né, mais ardilosas para esse processo da obsessão simples, apenas para criar um mecanismo de estímulo e resposta. Ou seja, para o ser humano, o encarnado, ele ser estimulado e responder a esse estímulo, para que aí comece a haver o que se chamaria de uma simbiose fluídica. Então, na verdade, se abrindo as brechas para que o processo depois, já de uma outra monta, ou processos de vingança, oriundos aí de dívidas pesadíssimas de um passado, aqueles que são os cobradores impiedosos possam agir. A fascinação, ela é sempre o início de grandes processos obsessivos dolorosos e que, inevitavelmente, se não forem a causa, pelo menos propiciam a instalação aí de entidades extremamente artilosas, e volto a dizer, essas investidas são tenebrosas e trazem consequências devastadoras. Primeiro, por quê? Porque a característica primordial do processo de fascinação, meus irmãos, é a suspensão, a anulação no encarnado do discernimento. Ou seja, a primeira fato que acontece na mudança comportamental é o fascinado perder a autocrítica. Ele perde a capacidade de se autoavaliar, né? E aí a gente vai ver uma série de comportamentos absurdos, né? Fora de qualquer parâmetro, né? Outra característica de fascinadores, a gente vê os processos de fascinação que são muito comuns também nas vias públicas, que às vezes o processo de subjugação ainda nem se instalou. Mas as fascinações, elas, na verdade, a primeira característica também, e a gente vê isso na convivência com esses processos, é que a primeira providência do... Estão me ouvindo? Cecilinha? Sim. Bem, O Luciano levantou a mão, tá, Heraldo? Estamos ouvindo, Quem? sim. Quem levantou a O mão? Luciano. Tá, já vou rolar a bola para o Luciano. A primeira característica, a primeira ação, digamos assim, do fascinador é retirar a sua vítima, não digo vítima, né? A providência divina não faz vítimas, é a sua presa do convívio.
do contato de todas as pessoas que podem ajudá-lo, ou seja, despertá-lo, né? Se ele é um frequentador do centro espírita, a primeira providência do fascinador é afastá-lo, né? E quando ele não frequenta, ele começa a deixar, não vai mais na casa da mãe, na casa dos amigos, ele começa a se afastar das pessoas que teriam toda a liberdade para lhe contestar ou lhe apontar, né, o comportamento esdrúxulo, o comportamento aí fora dos padrões, né? E para terminar aqui, Luciano, a obsessão é, sem dúvida alguma, um dos mais terríveis. E a gente vê nas reuniões mediúnicas que o tratamento é o mais difícil. Por quê? Porque, na verdade, o indivíduo, por perder a capacidade da autoavaliação, né, ele perde o senso crítico. Então, ele toma como questões de verdade para ele, que tem muita força, comportamentos absurdos, psicografias absurdas, né? Eu até cito Kardec, e a gente tá estudando a questão das comunicações no Livro dos Médiuns, das comunicações, o que? As mensagens apócrifas, né? Então, na verdade, perde, né? Então, a tendência de todo fascinado é, sem dúvida, derrapar para o terceiro nível da obsessão, que é a subjugação. Agora sim, ô Luciano, me desculpa aí, não precisava só concluir. Oi, Heraldo, boa noite a todos os irmãos. Boa noite, meu querido. Boa noite, meu irmão. É engraçado, né, porque para falar de obsessão, pelo menos eu posso falar por mim, eu posso falar na primeira pessoa, né? Eu acho que todos nós já passamos por isso em algum momento, em maior ou menor grau. Agora, só um fato curioso, porque no final da resposta da pergunta, né, os espíritos falam, né, de ordinário, eles vos dirigem. Ordinário é todo dia, é sempre, é uma coisa recorrente, né? Então, é uma reflexão que o Divaldo fez. Se a gente pensa no termo ordinário, eles vos dirigem, fica quase certo a gente pensar que não tem como a gente fugir ou olvidar da influência dos espíritos. Talvez a questão que resta aí, na verdade, aí parece que não tem uma escolha, né? A gente não tem como fugir disso, não tem uma escolha. Nós vamos sempre ser influenciados pelos espíritos. Acho que não, né? A nossa escolha, na verdade, ela se dá de que lado ou de que forma nós vamos permitir essa influência, porque é uma questão de pensamento, né, de comportamento e de sentimento também. Conforme a gente alimenta isso com coisas boas, com certeza a gente vai estar sendo influenciado principalmente pelos bons espíritos e mais ainda pelo nosso anjo da guarda. De outro lado também, quando a gente não está cuidando disso, né, e cada vez mais, né, aderindo a pensamentos e comportamentos, vamos colocar assim, fora da moral cristã, a gente está mais aliado mesmo com aqueles que, na verdade, vêm nos cobrar, né? Irmãos equivocados, né, que vêm nos cobrar pelos atos que nós fizemos, se não nessa vida, em outras também, sabe? Então é isso, a escolha é, né, para que lado a gente vai conduzir isso, porque de outro lado também tem nossos anjos da guarda, nossos bons amigos espirituais também, torcendo para que a gente sempre se aproxime deles, né, da maneira mais forte e sutil ao mesmo tempo possível, né? É isso. Na verdade, o Luciano, você lembrou muito bem, foi muito boa a colocação. Não dá para fugir das influências espirituais. Por quê? Porque, conforme a gente precisa entender, os nossos mundos se interpenetram. Quer dizer, não é um estágio, o mundo espiritual está lá e nós estamos aqui. Os mundos se interpenetram. Há espíritos desencarnados que vivem vida de encarnado. E há espíritos encarnados que conseguem ter uma vida de espírito desencarnado, né? Então, a gente convive, diríamos, dessa forma. Então, impossível, né? Eu diria, não impossível, mas dificilmente, né, nós conseguiremos
viver no atual estágio em que estamos sem a interferência do mundo espiritual. E aí você lembrou muito bem, porque esse não é o problema, sermos dirigidos pelos espíritos. A grande questão é a qualidade dos espíritos que nós passamos a ser dirigidos. E aí, mais uma vez, você pontua muito bem quando diz que isso diz respeito à nossa condição moral, né? Que se expressa socialmente pelo comportamento, na nossa individualidade pelo que pensamos, pelo que sentimos, né? Principalmente a ética que adotamos. E o mundo é tão bem articulado para nós que quando Jesus vem reafirmar há 2000 anos, traz a ética cristã, para que nós possamos ter pelo menos a referência de como atrair para nós os bons, que segundo o Livro dos Espíritos é a forma mais eficaz de evitarmos o assédio dos maus espíritos, atraindo para junto de nós os bons. Então, na verdade, aí a gente sabe, a subjugação todo mundo conhece, com um detalhe, viu? A não ser os casos muito extremos, porque a gente precisa dizer que nós estamos falando de fascinação e que elas têm infinitos graus de fascinação. É muito diferente de pessoa para pessoa. A gente falou das características mais gerais. Assim como as obsessões simples também são graus variados, e os processos de subjugação também são os graus mais variados, né? Porque nós estamos falando de individualidades que ali estão, nós estamos falando não só de forma de pensar que está se atuando, nós estamos falando da historicidade, quer dizer, de todos os fatos passados que estão ali ligando a esses espíritos encarnados e desencarnados, e principalmente nós estamos falando também dos graus infinitos de padrões vibracionais e fluídicos, porque o fluido cósmico, se ele tem essa grande possibilidade, nós também estudamos na segunda-feira passada, se não me falha a memória, foi na próxima passada mesmo, agora segunda, a respeito exatamente da importância no fenômeno mediúnico, não é do médium ostensivo ou mais flexível para receber as comunicações de espíritos dos mais variados matizes, mas sim do estado vibracional, que Kardec usa o termo ali de simpatia, né? E a gente estudou sobre isso. Esse está o mais apto, às vezes, para determinado espírito, porque é necessária essa simpatia, vamos usar o mesmo termo de Kardec, não no sentido da afetividade, a simpatia vibracional. Então, essas também são as mais variadas. Mas, de uma forma geral, a subjugação, o indivíduo tem lucidez das coisas que faz, mas ele não consegue evitar o impulso, né? Ele já não consegue mais, ele não tem a força moral, né? Ali está sob o controle da entidade. Ele sabe, por exemplo, que vai agredir alguém, mas ele não consegue deter o movimento, né? É bem parecido com isso. Bom, dito isso, se vocês me permitirem, vou passar para a primeira pergunta da noite, né? Como proceder com alguém num processo de fascinação e que não aceita a nossa ajuda? Acho que agora ficou um pouquinho, temos mais elementos para reflexionarmos juntos, né? Qual é a característica principal do fascinado? Perder a capacidade de autoavaliar-se. Então, normalmente é muito difícil mesmo uma ajuda direta. Muito difícil. E olha que eu estou falando, são coisas absurdas, mas assim, como há um ardil, por exemplo, páginas mediúnicas dentro de um grupo espírita, determinados comportamentos que são implementados dentro de uma rotina lá da reunião mediúnica, que são esdrúxulos. E quando vê, o grupo está reproduzindo. Por quê? Porque o fascinado é o dirigente. De repente é um médium muito proeminente. E aí ele, né, ele passa a ter quase que a voz ativa. E muitas das vezes ele assume até dizendo que foi, no nosso caso, o seu Januário da Glória que usou da mediunidade dele para dar recado. Quando não manifesta psicofonicamente. E lá assina como Januário da Glória.
né? Imagina, o Januário numa reunião dizendo sobre comportamentos, né? Pequenas coisas ali de rituais. Então, há coisas dos, quando não vem por mensagens mediúnicas, psicografadas, né? Que aí, por isso que eu recomendei lá no livro dos médiuns, para que possa dar uma olhadinha lá na questão das mensagens apócrifas, ok? Está lá no capítulo 29, tá? Então, para quem quiser dar uma olhada, no capítulo 29, que a gente está até estudando as mensagens apócrifas, né, Cilinha? Acho que vamos começá-las nessa segunda que vem, não é isso? Na verdade, nós vamos começar o capítulo que tem a respeito das mensagens apócrifas, mas as mensagens apócrifas Perfeito, vêm mais para frente um pouco. A gente tem outros perfeito, estudos anteriores a isso. perfeito. E é na Então, quinta, né? É E é na 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 quinta. 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 Ah, é na quinta, né? Eu Na já me quinta perco o vez. que é segunda e o que é quinta. Peço desculpas a todos aí. Então, na verdade, é na quinta-feira. Na verdade, a gente vê o quanto é importante Kardec ter colocado a questão das mensagens apócrifas lá. E a gente vai ver que são detalhes muito sutis, mas que isso, sem dúvida alguma, reflete o processo de fascinação do médium ali. Então, como proceder com alguém no processo de fascinação que não aceita a nossa ajuda? Ora, o que faz. Renato, tá me ouvindo? Tá, né? O que o fascinador mais teme são as pessoas que têm uma visão crítica, né? Veem mais claramente, né? E então, na verdade, ele vai inspirar o fascinado ao afastamento de quem, por exemplo, vai poder lhe abrir os olhos, né? Então, com esse meio, ele o isola de qualquer contradição e ele fica sempre tendo razão, né? Então, não é questionado. Se, por um lado, ele é protegido quando é afastado, e eu vou falar aqui especificamente das casas espíritas, em que muitas das vezes essa proteção está na função exercida pelo fascinado. Por exemplo, isso num dirigente de uma reunião doutrinária é um grande perigo, né? Porque ele ali está revestido, né? Digamos assim, que é o dirigente, alguém que, né, tem uma certa vivência, uma experiência, alguns atribuem até dotes mediúnicos, né? Uma mediunidade, se espera muito nesse sentido, e isso é falta realmente de estudo e de compreensão, porque quando a gente estudou, né, exatamente que a gente veio estudando sobre as funções, né, e dentro de uma reunião mediúnica, a gente viu da responsabilidade de um dirigente que não se pede a ele, inclusive é recomendado que o próprio dirigente de uma reunião mediúnica nem tenha mediunidade ostensiva, e se ele a tem, abre mão do exercício mediúnico para poder trabalhar mediunicamente. Então, como proceder? Olha, muita prece mesmo, né? Sustentação espiritual, na verdade, água fluidificada, o passe e pedindo a Jesus as tarefas no centro espírita, a doutrinação, os espíritos fascinadores que lá comparecem, são levados para o diálogo fraterno, porque é muito difícil mesmo quando entram num processo de fascinação. Não tenho essa estatística, mas assim, né, para falar de uma forma, mas a grande maioria derrapa para subjugação. Renato levantou a mão. Ô, meu querido, à vontade. Ô, Heraldo, boa noite. Em se tratando, né, de médium, né, geralmente ele trabalha no centro, né? E quando está nessa situação, um fato relevante é a união do grupo em prece, direcionada a esse médium, né? O grupo estar consciente do que está acontecendo e em silêncio, né, sem que ele desconfie nem nada, a prece diária constante para ele, né? A irradiação constante do grupo do qual ele trabalha, fora ali da reunião, manter sempre a irradiação sem comentários do que está acontecendo com ele. Perfeito.
ao invés de fazer o A comentário. terapêutica espírita, e Isso. quando isso vem no que há uma relação de função e que é um dirigente ou algo, o grupo precisa realmente tomar uma decisão nesse sentido, né, dentro dos padrões da fraternidade, mas não tem como correr disso. Muitas das vezes, alguns dirigentes de reuniões mediúnicas devem ser afastados da reunião mediúnica para serem tratados. Não podem continuar dirigindo uma reunião quando se encontram em processo de fascinação, né? O indivíduo perde a capacidade de autoavaliar, não aceita feedback, é bem característico esse comportamento e as práticas meio, né, esdrúxulas mesmo. Tem práticas esdrúxulas mesmo. Eu falo isso porque conheço muito centro espírita, até em função de estar trabalhando, sempre viajei muito, né? E sempre frequento o centro espírita onde eu estou, sempre vou frequentar e vejo práticas, né? Que longe de mim fazer qualquer crítica, mas vejo práticas que não estão consoantes com a doutrina espírita. Alguém inventou aquilo ali, né? Alguém inventou essa forma. Bom, a questão número 2 diz o seguinte: no processo de fascinação, um elemento de um núcleo familiar pode passar por esse processo a fim de pôr em prova a própria família? Sem dúvida, né? Não que estava escrito ou que deveria, não há determinismo para o mal, né? Nós sabemos isso. Mas é óbvio que qualquer processo obsessivo é muito doloroso para os familiares, né? Os transtornos espirituais sempre vão requerer uma alta dose de compreensão, de fraternidade, de alto espírito de benevolência e também de sabe, um grande aprendizado, né? As pessoas aprenderem a ceder, a abrir mão realmente, né? Os processos obsessivos, quem já passou por isso dentro da família, ligado a um ente querido, ele realmente traz muito transtorno, né? Porque a gente precisa entender as consequências da fascinação, principalmente na dimensão espiritual, né? É muito fácil para os espíritos, né, disseminarem essa fascinação dentro do núcleo familiar, né? Por quê? Porque, do ponto de vista espiritual, a gente pode dizer que os espíritos não fazem nem grande força, né, para nos assediar. Por quê? Porque causar-nos influência, né? É porque nós, na grande maioria das vezes, já estamos assim emocionalmente sensibilizados, nos fragilizamos por ideias, principalmente por esse comportamento de querer objetos de desejo, né? Basta fazer uma análise simples, nós estamos vivendo numa sociedade muito marcada pelo que temos, pelo que acumulamos, né? Que está ditando padrões de moda, que ditam padrões de comportamento social. Então, nós sempre estamos muito fragilizados, né? Exatamente enfim, pelos objetos do desejo, né? Sócrates, se não me engano, que dizia exatamente que tudo aquilo que nós não temos, que nós, né, não possuímos, que queremos é exatamente o desejo e o amor, né? Então, nós somos muito movidos por essas pequenas ilusões. E, além disso, o comportamento humano, não quero entrar muito nessa área, não sou psicólogo, peço até desculpa aos psicólogos que estão aí, mas nós sabemos que o ser humano é muito propenso ao prazer por recompensa, né? Ou seja, a gente se sente atraído muito facilmente, a gente cede muito fácil às tentações, né? A gente se sente assim, muito interessado e facilmente a gente é atraído. Quer ver só, a gente é muito atraído para ouvir dizer que nós estamos certos, que nós estamos aprovados na nossa maneira de pensar, né? Que nós somos muito queridos, que nós somos muito amados, né? E o curioso, né? Olha só que isso tem que nos fazer pensar. O curioso é que o que nos modifica não é o que nós conquistamos. O que efetivamente nos modifica o comportamento?
é a luta e a perseverança que a gente empreende para chegar ao objetivo. É isso que nos modifica, não é? E a carga de frustração, né, dessas pequenas ilusões, então nós estamos muito suscetíveis, né? Então, muito suscetíveis a sermos envolvidos em processo de fascinação. E esse é um cuidado que nós devemos. Por quê? Porque se a gente começa a sofrer pelo que nos falta, né, isso vai acabar. Nós vamos querer natural aquilo que a gente não possui, né? E aí ainda tem aquilo que nos incomoda muito, né? Que é perceber que alguém possui o que nos falta, não é? E nós acabamos sempre querendo para nós também o que a gente vê no outro. Então, essa imaturidade emocional nossa, né, nos faz muito suscetíveis aos processos de fascinação. Então, é uma prova realmente familiar muito grande, porque todos estão ali suscetíveis, ainda convivem com aquilo implantado. Então, volto a dizer, a questão do culto do Evangelho no lar, a questão do estudo aprofundado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente para que a gente estabeleça as medidas ou que saiba ver com muita clareza aquilo que precisamos, daquilo que queremos efetivamente, né? Não é muito simples, né? Mas realmente é fundamental que a gente se aprofunde nessa vivência evangélica, na ética evangélica. Por isso a caridade, o doar-se, não é? A condição de felicidade está intimamente ligada à nossa capacidade de trabalhar efetivamente na construção da felicidade alheia, no doar-se, né? No abrir mão. Então, isso tudo fortalece-nos espiritualmente contra os processos de fascinação. A gente tem até vergonha de lembrar, né, de coisas que nos fazem sofrer, né, que são tão pueris, que são coisas simples, né, e que o problema é acharmos que isso está dentro da normalidade da vivência humana, que não estão. Não é? Isso é normal, tem que passar por isso mesmo, não é? E aí a gente vai se tornando adultos, chegando à casa dos 50, dos 60 anos e completamente imaturos do ponto de vista afetivo. Completamente imaturos, mesmo que tenhamos recolhidos pela vida uma quantidade imensa de informações, de cultura, de expertise acadêmica, mas somos completamente imaturos no quesito, não é? Nas questões do sentimento, da afetividade. Né? Por quê? Porque, na verdade, muito de nós, né, obviamente, não toma o evangelho, só toma o evangelho pela forma, e não pela essência, como ele deve ser realmente entronizado nas nossas vidas. O compromisso de nos comportarmos consoante a ética do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso caso aqui, cristãos que somos. Então, na verdade, é uma prova dificílima, assim, quando temos não só a fascinação, mas os processos obsessivos. Pergunta número 3. Ninguém levantou a mão, né, Cecilinha? Não, ninguém levantou, não. Ai, 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 hein? Vamos lá. Pergunta número 3. Na literatura espírita existem vários autores sobre um processo de fascinação e que, infelizmente, atraem muitos adeptos. Não deveria ser explícito esses autores ou proibir a venda dessas obras em detrimento à caridade, que é a força maior da doutrina espírita? Então, na verdade, alguém está dizendo assim, olha, tem muito autor fascinado, botando obras, né? O Herculano Pires já tratava disso e falava sem papa na língua em relação a isso, né? Dele, é lapidar. Ele mesmo faz um comentário, me parece que no Livro dos Médiuns, lá a nota do tradutor, ele faz um comentário que a fascinação é mais comum do que a gente pensa, né? No meio espírita, diz ele, ela se manifesta assim de uma forma ardilosa mesmo,
e ele chama lá de uma avalanche, ele usa esse termo, avalanche de livros comprometedores, né? Tanto psicografados, diz ele, como sugeridos, né? Olha só, ele trata de livros sugeridos, ele não chama nem de psicografado, né? Sugeridos a escritores vaidosos, né? Ou por envolvimento de pregadores e dirigentes de instituições que se consideram devidamente assistidos para criticarem a doutrina e reformularem os seus princípios. Ou seja, há sim, sem dúvida alguma, na literatura espírita, vários autores que também, sobre a minha crítica, né? Aqui eu falo da minha crítica, que são processos de fascinação mesmo. Aquilo que está ali escrito fere frontalmente a pureza doutrinária. Eu vejo autores querendo, na verdade, reformular Kardec, né? Não, Kardec não possa ser reformulado, não é isso, mas que ainda nem nos aprofundamos tanto, né? Hoje teve até uma pergunta, o Kiko, o Lindão fez, a respeito das contradições, espero poder chegar a tempo de falar sobre isso. Então, na verdade, existe sim, né? Então, agora, proibir, a grande questão são os centros espíritas, que fizeram, aí não é nenhuma crítica, é constatação, que fizeram lá da biblioteca e dos livros que são colocados para venda, né? Em primeiro lugar, um business e não uma divulgação doutrinária. Então, é isso aí, a gente pode falar, porque o Fé e Caridade, nesses mais de 100 anos, nunca se colocou uma livraria para vender livros. Embora, veja bem, embora muita gente dava essa ideia. E a gente chega até a pensar de uma forma bem inocente, né, de poxa, por que não bota os livros para vender? É uma fonte de receita, né? E que, na verdade, a gente se esquece de que, ao ser estabelecida uma relação comercial, isso se vira um business realmente dentro do centro espírita, está sujeito às regras impostas pelas editoras. Elas não vão, obviamente, deixar você comprar algum Coca-Cola se não levar Sprite. Né? A gente sabe, se não levar, está aí. A gente sabe disso. Então, acaba sendo assim, e são empurrados goela abaixo uma série de livros, e que, uma vez vendidos no centro espírita, o que passa para aquele que está ali comprando um livro dentro da casa espírita? Que ele está chancelado pela doutrina espírita. Não é verdade? Então, tem centros espíritas vendendo verdadeiros horrores, verdadeiros compêndios de detratores da doutrina espírita, e que estão ali maquiados, bem simulados, alguns são grosseiros, né? Mas que estão ali, que ferem a codificação kardeciana, sendo vendido em centro espírita, que se diz, pelo menos no seu estatuto, como sendo um centro espírita kardecista. Mas vale nisso aí, volto a dizer, capítulo 29, Livro dos Médiuns, Mensagens Apócrifas. E aí a gente vai entender essa questão. Questão número 4. O fanatismo é um degrau para o processo de fascinação? Então, a gente precisa analisar o que é o fanático, na verdade, né? O fanático se caracteriza pelo extremismo, né? Então, ou seja, se assenta em cima de determinados postulados e não permite, obviamente, uma crítica mais direta, contundente, né? Então, o fanático, na verdade, ele também tem características de fascinação. Acredito que, para se fanatizar por algo, é preciso reconhecer nesse algo o certo ser ligado a essa certa proposta ideológica, ou até mesmo a imagens, né? Alguém que se fascinam pela beleza de determinadas pessoas e acabam fascinados, desenvolvem processos obsessivos. A gente já viu casos de pessoas importunadas mesmo, era um processo de obsessão de encarnado para encarnada, porque alguém via naquela pessoa os traços de beleza que o fascinaram, e dali para
para entender que era uma alma gêmea reencarnada e receber até comunicado de espírito dizendo que era e que estavam os dois programados para viver e casar, era um pulo muito curto, né? E isso a gente viu muitas das vezes, como vimos recomendações de médios, revelando para pessoas que eram suas almas gêmeas e que, portanto, vieram a esse mundo para se casar. Eu conheço casos como esse, que as pessoas não se casaram, casaram com outras pessoas e têm uma vida de casado até hoje, né? Estão juntos com os outros, mas que foram revelados que eram almas gêmeas, que deveriam se casar, enfim, né? Ainda bem que não seguiram a sugestão do médium, né? Então, na verdade, o fanatismo ele não é um degrau do processo de fascinação, né? É uma característica da fascinação, né? O fanático já é uma característica, né? Ou seja, muitas das vezes o fanatismo é alimentado por quê? Porque é uma ilusão, muitas das vezes, produzida pela ação direta do espírito, né? Sobre o pensamento daquele encarnado que é médio, né? E de certa forma, ele paralisa o raciocínio, né? Principalmente, né? O médium fascinado, ele não acredita nunca, né? Que ele esteja sendo enganado, né? Porque o espírito fascinador, a primeira coisa, ele é muito bom na arte de inspirar confiança cega, né? Então, o fascinado é muito difícil ver o embuste, né? De compreender assim o absurdo que ele tá escrevendo, que ele está falando, que ele está defendendo, né? Que ele está propagando, né? Mesmo que esse absurdo salte aos olhos aí de muita gente, né? Ou seja, a gente já viu pessoas achando sublime as linguagens assim mais ridículas, mais chulas, né? Então, né? E agora, é um erro muito grande a gente acreditar que esse tipo de obsessão só estão sujeitas a elas pessoas simples, pessoas ignorantes, nada disso, né? Não se acham isentos dela, diz Kardec, né? Nem os homens de mais espírito, né? Os mais instruídos, os mais inteligentes, né? Ou seja, é uma aberração, né? Mas a influência acabam sofrendo, né? Então, e com consequências aí gravíssimas, né? Ou seja, o fanático, ele é conduzido graças à ilusão que decorre dessa influência, né? Então, é exatamente como se faria um cego, né? Que você leva a aceitar as doutrinas assim as mais estranhas, as teorias. Quando eu digo as mais falsas, é que na verdade a gente consegue ver que as premissas já são falsas, né? E aí tiram-se dali conclusões que não vão poder ser verdadeiras, né? E o pior, acharem que é a única expressão da verdade, né? Kardec até nos orientou muito para que nós estejamos vacinados de que o Espiritismo não é a última palavra. Ele dizia, acompanhe a ciência, e aquilo que a ciência, textualmente ele diz, nos mostrar que está diferente do que a doutrina, siga a ciência. Ele mesmo diz isso, né? E que estão aí um e outro, né? O espiritismo para fornecer a ciência é um campo vasto de experimentação e a ciência para colaborar com a doutrina espírita, né? Na validação, né? Desses fenômenos, dessa, né? Ou seja, então o próprio Kardec nos mostra dessa vacina, né? De expormos a doutrina a essa autocrítica permanente, sempre sem nenhum medo, né? Se algo acontecer, mudou. E mudou mesmo, não era assim, é agora assado, mas que isso jamais vai ruir, né? O pilar fundamental da doutrina espírita que está alicerçada no Evangelho de Jesus. A quinta pergunta. O Luciano levantou a mão, Heraldo. Fala, Luciano. Vamos lá, meu querido. Oi, Heraldo. Tá, um prazer. Prazer é todo nosso. Eu não tive muito tempo de elaborar aqui, não, mas eu penso que, né, nisso tudo que você falou, penso eu que a nossa existência aqui na Terra, enfim, é um processo dialético mesmo, né? Com dois lados, no mínimo, sempre, sabe?
Então, o que você falou a respeito da pergunta feita dos livros, que, na verdade, vão de encontro ao que prega Kardec e a moral cristã dentro das obras de Kardec, eu vejo, assim, não tive muito tempo de elaborar isso, mas que aqui na Terra é como se fosse, na verdade, um piquenique, né? Que a gente vai escolhendo as coisas e as situações, e os livros também, a literatura para a gente estudar e aprofundar, principalmente nos temas cristãos e, obviamente, espíritas. A gente vai escolhendo as coisas para compor o nosso cardápio mesmo, para a gente fazer o nosso piquenique, sabe? Então, eu percebo que, posso estar errado, mas que esses livros também fazem parte desse mosaico, no processo de depuração da nossa própria caminhada. A gente vê aquilo que, na verdade, não está de acordo e para se aproximar cada vez mais daquilo que é de acordo. Numa outra situação, quando o planeta Terra estiver um pouco mais evoluído do que hoje, com certeza o que terá de evolução também será submetido a uma crítica e a gente pode depurar disso para partir para coisa melhor. É o que você falou aí agora, né? Do próprio Kardec colocou, né? Para a gente colocar no ponto de vista crítico, racional. Sim, textualmente, ele escreveu. Então, acho que faz parte da nossa caminhada, o que também, de certa forma, não nos coloca também numa posição de ficar escolhendo, aceitando também qualquer coisa, mas entendendo que isso tudo faz parte do processo e cabe a nós mesmos, nosso discernimento, a nossa própria caminhada individual, né? Daquilo que a gente entende como mais propício dentro da moral cristã e de acordo com o que foi trazido por Kardec. Bom, enfim, foi só uma divagação minha. E agradeço demais aí a contribuição. E é sempre bom, a gente tem que estar divagando, elucubrando, né? Isso é muito bom. Para quem é mais notívago, então, elucubrar é a melhor coisa do mundo, né? Falar com seus botões, como diria meu amigo e irmão aí, o José de Jesus, né? A falar com seus botões. Então, isso é importante. Nós precisamos executar mesmo a arte de pensar, né? de refletirmos mesmo. E que é fundamental que seja prioridade investir o tempo na ética cristã, no Evangelho de Jesus, que é riquíssimo para todos nós aí. Bom, a Federação Espírita ou o Conselho Espírita de cada local não deveria exigir cursos intensivos ao candidato aos trabalhos mediúnicos, a fim de evitar o processo obsessivo que é passível de todo médium. A grande questão é o seguinte: já há um número muito grande. Acho até que em determinado momento a gente estava vivendo até um pouco da proposta acadêmica dentro da doutrina espírita. Eu já estava vendo a hora, já tenho, né? Essa composição acadêmica nos nossos meios universitários do pré-requisito, né? Então, a gente só podia fazer cálculo 2 se fizesse cálculo 1. Né? Se tomasse pão no cálculo 1, você não podia matricular no cálculo 2, era pré-requisito. Né? E assim, história contemporânea 1 para história contemporânea 2, filosofia da religião 1 para... Bom, enfim. E que, de certa forma, já quase que estavam implantando, né? Porque você só podia fazer o ESD se você tivesse feito, sei lá, o Cohen, era uma coisa meio assim que não fazia muito sentido para mim na época, né? Até a gente debateu bastante sobre isso, tivemos várias conversas, para mim não fazia muito sentido, né? Então, criar esse pré-requisito, né? Essa influência aí dos meios acadêmicos aí. Talvez não fosse nem a intenção, era mais de tentar dar um mínimo de organização aos conteúdos, né? Ou de organizar de alguma forma, estruturar o acesso aos cursos. Então, cursos tem realmente bastante, mas a questão do processo obsessivo, ele não está vinculado só à informação. É claro que a informação, né, a gente pressupõe que a informação, quer dizer, quanto maior o meu nível de informação, melhor vai intuir as minhas decisões. Né? Então, a gente pressupõe, mas não tem muito essa lógica por se tratar do ser humano e das variáveis, né? Das influenciações. Então, a questão do sentimento, né? A questão do padrão vibratório, né?
emocional, espiritual, é que está muito mais ligado digamos assim, e que o comportamento ele é ato reflexo, né? Ele é consequência daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que somos efetivamente. E conforme isso agimos, né? Então, na verdade, a grande questão é que o processo obsessivo se instala muito mais pela questão, né, intrínseca, né, dos fatores endógenos, vamos dizer assim, né, que são aqueles mesmo lá de dentro de nós, do comportamento, do que sentimos, do que especificamente. E muitas das vezes nós não conseguimos traduzir as informações desses conteúdos numa aplicabilidade prática de moralização da nossa vivência, da nossa conduta. Quantos de nós, até hoje, vai ao centro espírita presencialmente, assiste a reunião, cuja preocupação mais iminente é tomar passe? Quantas casas espíritas que você vai e que as pessoas chegam no meio da palestra, excetuando-se aquelas que, por motivos de força maior, só puderam chegar? Não. Eu conheço casas espíritas em que as pessoas mal chegam, já vão direto para a fila do passe, né? Num comportamento declarado que só foi ali para tomar passe. Ou seja, qual é a importância da reunião espírita para o indivíduo? Ela se constitui de passe, água fluidificada e atendimento fraterno. A palestra é secundária, quando, na verdade, se o objetivo principal da doutrina espírita é educar-nos moralmente, a palestra é principal. A terapêutica dos passes da água fluidificada é secundário. Mas há uma inversão, né? Há uma inversão. Tem pessoas que não gostam de ir em determinados centros porque a pior coisa que fizeram era implantar o passe coletivo. Porque as pessoas querem o quê? Querem terceirizar a sua vida, os seus problemas para as entidades, para os espíritos. Se tiver consulta aos espíritos e médiuns para atender, pode fazer mais 10 andares no Fé e Caridade. Graças a Deus que a fundação lá não aguenta. Não vai dar para, né, Celinha? Não dá para fazer, não dava para fazer, nem botar peso naquela laje. Graças a Deus, porque senão ia ter que fazer 10 andares. Porque nós íamos ter um número de frequentadores imensos. Mas a palestra, ou seja, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cura da alma, porque o Espiritismo não tem proposta de cura orgânica, tem proposta de nos fortalecer para que nós não adoeçamos, mas isso, né, se bobear, as reuniões de cirurgia espiritual lá, etc., vão ter mais adeptos do que a reunião pública. É um contrassenso, né? É um contrassenso, porque há uma inversão dessas prioridades, né? Prioridades. Bota acupuntura no centro, bota, com todo respeito, cromoterapia, floral de Bach, vai lotar. Mas lá a palavra, não se põe o sol sobre a vossa ira. A parábola do óbolo da viúva, do bom samaritano, vai falar pouco, a poucos ouvidos. Né? Então, a questão não é os cursos, né? Será prova ou processo obsessivo quando médios ostensivos se veem privados de exercer essa mediunidade por questão de saúde. Bom, aí é uma coisa assim que a gente precisa analisar de várias formas. Se a questão de saúde ela é determinada, né, por processos kármicos, né? Então, sim, mas deixar de exercer a mediunidade? Então, a Rogéria nos trouxe Dona Ivone Pereira, Chico, o que conviveram com os processos, né, de doença, né? Não tiveram uma vida fácil do ponto de vista orgânico. Não tiveram. Né? Dificuldades enormes, convivendo ali com glaucoma, com uma série de coisas aí que dá para enumerar. E conseguiram fazer da mediunidade um mediunato, né? Um grau ainda superior. Então,
de que forma se vê privado de exercer? Talvez a gente pensar muito curto em que o exercício da mediunidade se faz só pela psicografia, só pela psicofonia, né? E o passe à distância, e as mentalizações, e hoje os WhatsApps, né? Distribuindo palavras de conforto, de fé, sendo agentes de espíritos consoladores, na utilização da palavra, na utilização do óbolo mesmo material, né? Minorando as dificuldades. Então, a mediunidade aí é vasta. Não sei se doença, a saúde seria impeditivo. Nem a morte nos impede de nós trabalharmos mediunicamente. Então, acredito que não há doença que nos impossibilite de tal. E aí, eu tenho que pedir desculpa ao meu amigo querido Kiko Lindão. A pergunta dele é muito boa, que fala exatamente das contradições, Celinha. E aí a gente não precisa tomar mais uma quinta-feira para o pinga-fogo, não, tá? A próxima quinta-feira em que eu for escalado, eu me comprometo a usar uma parte do meu tempo nessa resposta que é boa, porque ele vai lá nas contradições do Livro dos Médiuns, lá no capítulo 27 das contradições aí, e que é uma pergunta muito boa e que eu li atentamente, com muito carinho, embora ele tenha mandado para mim em cima da hora agora mesmo, ele queria me derrubar, mas eu li com muito carinho. É isso, Celinha. Peço desculpa a todos aí, fui muito conciso, né, Celinha? E aí ninguém perguntou, mas agradeço o Luciano, o Renato, que se fizeram presentes aí, me fizeram, pelo menos me sentir um pouco aí de que tem coisas para serem discutidas. Oi, Heraldo, muito bom, te agradeço muito, você não foi nem conciso, nem prolixo, você foi na medida certa, tá? Muito obrigada.